Aqui, galera, eu lembrei agora porque que aquele pastor ele voltou para falar comigo. É porque eu tinha muito CD, que nem eu falei para vocês, né? Esse povo que destruiu a minha vida, destruiu meu financeiro, meu psicológico, destruiu toda uma história que eu tinha também. Que nem eu falei, eu tinha muita coisa, muito livro, muito CD, muita fotografia, foi tudo pro lixo. Uma história foi pro lixo. É porque eu emprestava meus CDs pros pastores lá, pra tocar na igreja. Eu tinha muito CD evangélico, gente. Na base aí de uns 400 para mais. E pastor muda-se muito, né? Geralmente, assim, pastor não fica muito tempo num lugar só. Geralmente é 2 anos o prazo e aí... então eles, assim, o máximo que eles puderem enxugar de não ter coisas, pra eles é melhor. E aí precisava, assim, de hino, de louvor, hino de playback. Eu tinha CDs de playback também, pra tocar lá na igreja na hora do louvor. E não... Eles não tinham, então eu tinha muito CD, então eu emprestava. Então eu tinha CDs com o pastor que viajou, que era meu amigo, que se mudou, e tinha com esse pastor auxiliar dele que estava roubando ele. Era CDs que ele precisava me devolver e mais um negócio lá da igreja também. E então, gente, para você ver, né? A diferença entre os pastores do sistema, que são a maioria, e os pastores verdadeiros, que são a minoria. Assim como tem gente que é da cultura afro-brasileira que está vendo meus vídeos. Assim como tem pai de santo marmoteiro e mãe de santo marmoteira, que enganador, né? Existe pai de santo, mãe de santo enganadora, marmoteira também. É, existe pastor enganador, pastora enganadora. Geralmente eles são do sistema. E aí, gente, o que eu tenho para falar, sabe, esse pastor, ele... Eu não vou contar tudo, porque a maioria desse povo, desse Zé Povinho, eles anseiam, eles são doidos para serem corrompidos por alguém. Para alguém vir, dar uma bananinha pro macaquinho, dar uma bolachinha pro cachorrinho, a preço de banana, eles se venderem para fazer qualquer servicinho sujo, qualquer coisa errada, desde que eles ganhem qualquer mixaria. Não importa se está destruindo, matando, roubando, fazendo o trabalho do iníquo, ainda que sejam cristãos. Mas eu vou contar uma aqui. Esse pastor, numa das nossas conversas, o pastor que era errado na história, tá? O que roubava. Ele, conversando comigo, né? Eu perguntei pra ele, eu falei assim, escuta, você pertence a algum grupo, alguma coisa? Ele, não, mas eu tô quase pertencendo. Eu vou esses dias, eu vou ir nos próximos dias numa reunião que tem numa cidade vizinha aqui, eu não vou nem falar o nome da cidade, pro povo que gosta de coisa errada não correr atrás. Porque eu sei que vocês, a maioria, adora uma coisa errada. Então não vou falar o nome da cidade, que já faz parte do meu canal não citar nomes mesmo. Mas tem uma cidade vizinha a minha aqui, São Bernardo do Campo, Grande ABC, São Paulo. É uma cidade vizinha que ele ia participar de uma reunião. E não foi a primeira vez que eu escutei o nome dessa cidade. Agora eu fico imaginando qual é a mutretagem, qual é a enganação, a coisa errada, a sujeira que existe nessa cidade aí, que a maioria das coisas erradas é lá que as pessoas se reúnem e se organizam. Referente a esse ponto que eu tô falando aqui agora. Ah, mas você tá falando mal deles? Eu não tô falando mal deles. Assim como o joio e o trigo é uma lei até, chega até a ser uma lei, sabe, espiritual. Em todo lugar tem. Tem no local de trabalho, tem na família, tem na igreja principalmente. O joio e o trigo tem em tudo quanto é lugar. Então é muita falta de... muita falta de compreensão da vida, você generalizar as coisas. Eu sei que lá também tem gente boa.
Mas lá também tem muita gente que não presta. Então é o seguinte, aí ele conversando comigo, ele falou assim, ah tá, eu vou participar de uma reunião da maçonaria, vai escutando. Da maçonaria, porque eu ainda não sou, mas eu vou entrar. Quer dizer, vou entrar não, tô querendo. Inclusive, nos próximos dias, eu vou tá indo lá. Sabe onde é a cidade? É aqui do lado. Aí falou o nome da cidade pra mim. Eu falei, ah, é lá? Eu falei, engraçado. Não é a primeira vez que eu ouço o nome dessa cidade. E não é a primeira vez que eu ouço que tem reuniões maçônicas lá. Mas por que lá, nessa cidade? Porque aqui na minha cidade tem maçonaria. Em toda a cidade do Brasil, basicamente, tem maçonaria do mundo. Por que naquela cidade? Porque eu só ouço falar de quando tem coisa errada, mutretagem, coisa que não presta, as reuniões são feitas naquela cidade. Porque a maçonaria daqui não faz coisa errada? É só a maçonaria daquela cidade? Aí ele falou assim, é porque é lá. Ele falou assim, o negócio é lá. Então ali é a sede da coisa errada, é isso? É o que dá a entender. Dos maçons que praticam coisa errada, ali naquela cidade ali é o celeiro. Dos que fazem coisa errada, é ali que vocês se reúnem. Aí eu peguei, falei, tá, você vai participar de uma reunião? Gente, tomara que esse cara não tenha sido aceito na maçonaria. Tomara que ele tenha sido recusado. Porque agora você imagina um cara desse na maçonaria. Imagina um cara desse tendo acessos a coisas, acessos a dinheiro, acessos a poder, acessos a pessoas, acessos dos mais diversos e variados que você possa imaginar. Um narcisista desse, um sociopata desse, que nem esse pastor, que pagou o bem que foi feito com ele com o mal. Foi que nem eu falei no vídeo anterior, não era pra ele ter agradecido o cara, ele já tinha aprontado em outra igreja. Porque aí o cara deu, o meu amigo, o pastor, deu uma chance pra ele, perdoou, falou assim, você se consertou. O cara enfiou a faca nas costas dele, tinha um servicinho leve, era só o culto da tarde. Sabe, custava ele fazer as coisas direito. Ele literalmente fechou a firma, fechou a empresa do meu amigo, porque juridicamente, no Brasil, pelo menos, toda empresa toda igreja é uma empresa, tem CNPJ. Então ele fechou o ganha-pão. Não que o pastor, esse que era meu amigo, ele era sincero. E querendo ou não, gente, as pessoas têm necessidade de pagar conta, necessidade de comer, necessidades básicas, né? Então é muita hipocrisia a gente falar, mas o pastor, lógico que ele tirava dinheiro da igreja. Ele era pastor 24 horas, esse pastor, ele não tinha nem como trabalhar fora, porque ele tinha, a igreja abria de manhã, de tarde e de noite, culto de manhã, culto da tarde, culto da noite. Ele era pastor de período integral, não tinha nem como ele largar lá a obra para arrumar um serviço, como dizem por aí, um serviço secular mundano. Então esse cara enfiou a faca nas costas dele, fechou a empresa dele, o CNPJ dele, fechou. O cara literalmente levou o cara à falência, levou o cara à ruína, levou o cara à desgraça. Com a traição dele, com a facada nas costas que ele deu no meu amigo, o pastor. Então, gente, para você ver como são as coisas, né? Aí você mora numa determinada região, numa determinada local, onde mais ou menos você sempre escuta as mesmas coisas, de determinadas coisas. Você está sempre escutando um rumor aqui, outro rumor ali, referente a determinadas coisas. E eu sempre escutei rumores mesmo, de que nessa cidade, ali era o centro de coisa errada, nesse sentido dos maus maçons, dos maçons que eram maus, entendeu? Agora você acha, gente, eu tô assim, sabe, eu fiquei pensando depois, tomara a Deus
que nunca na vida esse cara entra pra maçonaria. E outra, gente, eu já falei aqui nos vídeos, vai lá na playlist Eu Maçom, que falaram que a maçonaria tava querendo me selecionar. Se é verdade ou não, não sei. Mas falaram pra mim que a maçonaria queria que eu lá dentro da maçonaria, que eles estavam me selecionando para eu ser maçom. Vai lá na playlist Eu Maçom. E então, gente, tomara Deus que esse cara não tenha sido aceito, mas volto a falar, que eu falei nos vídeos anteriores que eu gravei aí sobre naqueles vídeos que tá na playlist do Eu Maçom. Será que a maçonaria não tem uma corregedoria para expulsar pessoas que faz coisa errada, no sentido de não existe, gente. Tudo em todo lugar, todo departamento, toda empresa, toda organização, existe a sua corregedoria. Vocês não têm aí para pegar esse tipo de coisa e, enfim, expulsar esse tipo de gente? Como que é? Ou vocês acabam incentivando esse tipo de gente na organização de vocês? Então é isso, sabe, gente? Isso daqui foi os vídeos sobre o meu testemunho com esse pastor. Tomara a Deus que ele nunca tenha sido admitido na maçonaria. E ele queria entrar, não é que convidaram ele não, viu? Sabe aquele tipo de gente que quer entrar num negócio sem ninguém convidar? Então era ele. Ele estava se autoconvidando e eles falaram para ele, porque, gente, existe um monte de pastor que é da maçonaria. Um monte. Assim como existe um monte de pastor que, na verdade, eles adoram o diabo, no sentido de, não de enganado, mas no sentido de que eles sabem que a verdadeira religião de muitos pastores não é a cristã. Tá? Isso daí é um vídeo para vocês procurar informação sobre isso. Existe um monte de pastor do sistema que eles não são cristãos. Eles aprenderam a Bíblia, mas somente para desvirtuar ela. E eles estão inseridos dentro de igrejas evangélicas não enganados, sabendo exatamente o que estão fazendo, igrejas cristãs. E a religião deles verdadeira, o Deus deles não era o Deus de Israel. O Deus deles é o adversário dos cristãos, o adversário dos filhos de Deus. E às escondidas, quem eles cultua em plena consciência, prestam reverência e presta cultos em lugares que vocês nem imaginam, e faz coisas em lugares que vocês nem imaginam, em certos circuitos fechados, em locais específicos, sabe? Então eles se conhecem, então eles sabiam os esquemas, onde ir para poder tentar entrar. Ninguém convidou ele. Ele estava querendo entrar. Doidinho para isso, né? Doidinho para isso. Dentre outras coisas que ele queria ter vantagem. Então é isso, gente. Essa foi a série do testemunho referente a pastores do sistema. Então fiquem com Deus, abra seus olhos, viu? Não é qualquer um que você pode ir entregando a sua vida. Nem na igreja você tem sossego. De repente você deixa a sua filha solteira ir para a igreja, o pastor tá lá, um lobo devorador de olho na sua filhinha. Ou de repente você deixa uma criança, de repente, dependendo do tipo de pastor aí do sistema, faz que nem 2 pastores aí fez, matou, botou fogo no corpo de um adolescente que estava lá ajudando a igreja, 2 pedófilos. Então vocês tomem cuidado com esse negócio de igrejas cristãs no geral, e até mesmo não igrejas, né? Até mesmo lugares aí que não é cristão exatamente, mas de outras religiões. Aí você confia, deixa uma criança aí sozinha, você não sabe. Sociopatas, narcisistas, psicopatas estão geralmente espalhados por aí. Existem as profissões que mais chamam a atenção deles, mas eles estão em todos os lugares, principalmente no meio político e no meio religioso. São os lugares que eles mais adoram.
Então é isso, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde para vocês.